Meus queridos irmãos, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e a família de vocês também, irmãos. Para mim é uma honra recebê-los todas as manhãs e que vocês, têm permitido eu entrar sobre o lar de vocês. Então, sei que muitos aqui colocam na televisão e escutam um devocional, outros colocam o fonezinho de ouvido e vão embora trabalhar, ouvindo o devocional, mas para mim, irmãos, não importa a forma, o que importa é que vocês tenham ouvido os devocionais e têm permitido o Senhor ali tratar com vocês, tratar com feridas que muitas vezes vocês não falam para ninguém, porque nós somos assim, irmãos. Ainda mais com o passar dos anos, parece que nós aprendemos a nos guardar ao invés de lançar aos pés do Senhor. Ontem nós falamos muito sobre isso, então, se você não ouviu a palavra de ontem, após este devocional, eu te convido a ouvir, porque Deus falou fortemente aos nossos corações sobre lançar sobre Ele as nossas decepções, muitas vezes. Hoje nós vamos falar também sobre um tema muito importante que acomete as nossas vidas e que às vezes nós levamos isso, irmãos, e vivemos com isso anos e anos da vida, levando um peso. Mas hoje eu creio que por meio deste devocional o Senhor há de falar grandemente aos nossos corações. Desde já, irmãos, caso os irmãos ouçam barulho de cachorro, barulho de vizinhos, irmãos, lembrando que nós estamos pela manhã e de manhã as pessoas estão acordando, indo para os seus trabalhos, alguns vão à padaria, outros levam seus filhos para a escola, então às vezes fica bastante barulho. Estou tentando aqui fazer com que tenhamos menos barulho possível, mas caso os irmãos ouçam algum ruído externo, por gentileza não se distraiam com isso, mas foquem na palavra do Senhor. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a culpa. E a culpa, irmãos, não pode ser maior do que a graça de Deus. E muitas pessoas carregam isso. Nós vamos ler agora o livro de Romanos, capítulo 8. É um versículo muito forte e que vai falar ao teu coração. Veja o que está escrito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, existe um peso que muitas pessoas carregam, e talvez você seja essa pessoa também, carrega isso todos os dias, e que ninguém está enxergando, que é o peso da culpa. Talvez você esteja vivendo assim. Você olha para trás e lembra de escolhas que gostaria de apagar, palavras muitas vezes que você disse, que você fala, meu Deus, eu nunca deveria ter dito isso. Decisões que você tomou de forma muito precipitada, pecados que machucaram você e também outras pessoas. E por mais que o tempo passe, parece que a culpa continua dizendo aí dentro de você, você estragou tudo. Deus não pode mais usar você. Depois do que você fez, olha, não existe recomeço. E eu quero te dizer uma coisa. Se você já ouviu esses pensamentos, se você já teve esses pensamentos, saiba de uma coisa, essa voz não vem de Deus. O Espírito Santo convence do pecado justamente para nos levar ao arrependimento. O inimigo não. O inimigo usa a culpa para nos afastar de Deus. E existe uma diferença enorme entre arrependimento e condenação. O arrependimento, irmãos, nos faz correr para os braços de Deus. A condenação já nos faz fugir dele. Vamos lembrar de Pedro agora. Pedro negou Jesus 3 vezes, irmãos. Logo ele, que havia prometido ali permanecer até o fim. Imagine a culpa que tomou conta do seu coração, da sua mente. Cada vez que o galo cantava, aquela cena, quem sabe, voltava à sua memória. Talvez ele tenha até pensado, meu Deus, eu nunca mais vou olhar nos olhos de Jesus. Mas sabe o que Jesus fez depois da ressurreição? Ele procurou por Pedro.
E não foi para humilhá-lo, nem para lembrá-lo do erro, mas para restaurá-lo. Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E cada pergunta restaurava uma negação. Cada palavra de Jesus devolvia a Pedro aquilo que a culpa havia roubado. Isso revela o coração de Deus. O Senhor nunca vai ignorar, obviamente, o pecado, mas também nunca vai desperdiçar uma vida arrependida. Talvez você tenha sim cometido erros que realmente trouxeram consequências, irmãos, porque é assim que acontece, né? Tudo que nós fazemos vai ter uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Mas olha só, a Bíblia não esconde isso. Olha só, Davi sofreu consequências quando errou. Pedro sofreu também. Moisés sofreu também, nós conhecemos pela palavra. Mas olha, nenhum deles foi abandonado por Deus porque decidiu voltar. Há pessoas que continuam vivendo presas a pecados que Deus já perdoou, irmãos. Elas ainda pedem perdão e continuam se condenando, como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Olha, o que nós acabamos de ler em Romanos 8 começa com essa declaração, olha, agora pois. Isso significa que algo mudou. A cruz mudou tudo. Jesus levou sobre si a nossa culpa, a nossa vergonha, a nossa condenação. Quando Cristo disse, está consumado, e eu acho isso muito forte. Ele não estava dizendo apenas que sua missão havia terminado. Ele estava literalmente declarando, irmãos, que a dívida do pecado havia sido paga. Então, por que muitas vezes nós continuamos carregando um peso que Jesus já levou? Talvez hoje Deus esteja chamando você para deixar de olhar apenas para o seu passado. Porque enquanto você insiste em viver olhando para trás, você deixa de enxergar tudo aquilo que Deus ainda quer fazer através da sua vida. E o inimigo, irmãos, conhece o seu passado. E Deus, o seu futuro. Então, a culpa muitas vezes diz, olha, você acabou. Mas a graça diz, eu ainda estou escrevendo a sua história. Então não permita que um capítulo difícil faça você acreditar que o livro terminou. Enquanto houver arrependimento, haverá esperança. Enquanto houver graça, vai haver recomeço. Amém? Você crê desta forma? Então vamos orar ao Senhor juntos, nesta manhã? Ó Jesus querido, Pai, hoje nós entregamos diante de Ti toda a culpa que ainda pesa sobre o nosso coração. O Senhor conhece os erros que cometemos e também, Senhor, conhece o nosso arrependimento. Obrigada porque a Tua palavra diz, Pai, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nos ajude, Pai, a viver essa verdade, que nós não fiquemos presos ao passado, que a gente não permita que a culpa fale mais alto do que a Tua graça. Senhor, restaura a nossa alegria, a nossa força e usa, Pai, a nossa vida novamente para a Tua glória. É o que eu quero te pedir nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Ô irmãos, se essa palavra serve ao teu coração, deixa aqui o teu like, o teu comentário, compartilha com mais pessoas também, pessoas que você sentiu aí no seu coração de que precisava ouvir estas palavras. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para receber conteúdos todos os dias como este e tantos outros que temos aqui no nosso canal. Te espero amanhã em mais um Devocional da Manhã, se Deus quiser.